Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Técnicas de Invasão em Redes Wi-Fi. O meu nome é Francis Ney Silva. E assim, a gente continua no campo de batalha, né, na preparação de ambiente. E na aula passada eu ensinei como baixar o Kali Linux direto do site nativo. E nós fizemos uma breve introdução ao que é o Kali Linux, né? Os derivados do Kali Linux, que ele é o sucessor do Backtrack, que ele é um sistema derivado aí do Debian. Então hoje eu vou ensinar a vocês como instalar o Kali Linux numa máquina virtual. E funciona assim: a máquina virtual ela vai virtualizar um sistema operacional dentro do seu sistema. Ou seja, dentro do seu computador vai ter um outro computador funcionando. Isso sem afetar o seu sistema operacional primário, tá bom? Eu separei duas máquinas virtuais, existem várias, tá? Mas eu separei duas muito utilizadas, que é a VMware e também a VirtualBox, tá? E eu vou ensinar vocês como fazer o download dessas máquinas virtuais e como fazer o processo de instalação, tá bom? Vale lembrar que o processo de instalação delas é muito parecido, tá bom? Tanto no VMware quanto no VirtualBox. Eu utilizo muito o VMware, tá? E assim, na aula passada, quando nós baixamos o Kali Linux, vocês viram que eu trouxe aqui para a área de trabalho o ISO dele, né? E agora, utilizando esse ISO, eu vou mostrar o processo de instalação da VMware e também, tá, do nosso Kali Linux. Para a gente começar a montar mesmo e finalizar a preparação do nosso ambiente e entrar fundo mesmo nesse campo de batalha. Então vamos lá. Vou abrir aqui meu navegador Google Chrome. O site da VMware é vmware.com, tá? Vale lembrar que essa página ela pode mudar com o tempo, tá? Então você tem que aprender a procurar aqui dentro do site, tá bom? Então, entrei no site da VMware, você vai vir em Downloads. É importante falar o seguinte, que a VMware ela é uma empresa que desenvolve programas comerciais, tá? Mas o que nós iremos utilizar aqui, ele é um programa gratuito, mas não é open source, tá bom? Assim como o Adobe Acrobat Reader, né, que é o leitor de PDF. Ele é um produto grátis, mas não é um produto open source, ele é um produto proprietário, tá? Então você vai vir em Downloads e vai procurar aqui pela Workstation Play, tá? A VMware Workstation Player. Você vai dar um clique. Quando ele nos redirecionar aqui para a página de download, e olha só, é importante que você tenha aí no seu computador a arquitetura do seu sistema operacional seja um sistema operacional de 64 bits, tá? Porque olha só, a versão atual do VMware Workstation Player é a versão 12, tá? Então ela tem uma versão para máquina virtual, tá? No sistema Windows 64 bits e no sistema Linux também 64 bits, tá bom? Então é importante salientar para vocês novamente que o uso do sistema operacional 64 bits é importante nesse momento, tá bom? Até mesmo porque o nosso Kali Linux que nós baixamos é um Kali Linux 32 bits, tá? Então ele vai funcionar normalmente no seu sistema 64 bits, tá bom? O que não pode acontecer é o seu sistema 72 bits e você rodar um 64, isso não vai rolar. Tá? A arquitetura 32 bits ela é dada pelo x86, essa é a nomenclatura. x86 quer dizer 32 bits, x64 quer dizer 64 bits, tá bom? Então eu considero que você está com o sistema operacional 64 bits, tá? No meu caso eu estou utilizando o Windows. Se você estiver utilizando o Linux, você faz download da máquina virtual para o Linux, tá? Eu vou fazer o download, tá? Da VMware Workstation para o Windows 64 bits. Você vai clicar em download, o processo é bem rápido, tá? Cliquei em download, olha só, aqui embaixo ele já mostra que iniciou o processo de download da minha VMware, tá bom? Bom, então vocês notam que o download é bem rapidinho, tá? Já concluiu aqui, ó, a instalação do meu VMware Player, tá? Vamos localizar a pasta. Eu vou recortar ele aqui e mandar para a área de trabalho. Tá. Um outro virtualizador também é o VirtualBox, tá? Através do site nativo, tá? virtualbox.org. Atualmente o VirtualBox ele está na versão 5.1, tá? Então para fazer o download dele também é muito fácil. Você clica em download VirtualBox, escolhe o seu sistema operacional, tá? Já o VirtualBox ele opera também tanto na arquitetura 32 bits
quanto na arquitetura 64 bits, tá bom? Então, assim, ele é um virtualizador que ele é full, tá? Então você vai clicar em Windows Host, no meu caso, tá? Porque eu estou utilizando o sistema operacional Windows. Se você estiver utilizando outro sistema operacional, aqui tá as outras descrições, tá bom? Tanto para Linux quanto os outros sistemas operacionais, como o Mac, tá bom? Vou clicar em Windows Hosts e olha só, ele já começa aqui a fazer o download do VirtualBox, tá? Eu não vou ensinar com você como instalar o VirtualBox, porque eu já espero que você saiba, tá bom? Mas o processo de instalação é o mesmo, tá? O processo de criação da máquina virtual é o mesmo utilizado no VMware, ok? Então eu vou pausar esse download aqui. E nós vamos focar no VMware Player, tá? Você segue o mesmo processo e você vai conseguir montar a sua máquina virtual. Se você não conseguir, se sentir alguma dúvida, comenta lá, tá, na descrição do vídeo, que daí eu já te ajudo, tá? A equipe do Script já vai ajudar você, tá, a solucionar a sua dúvida, tá bom? Vou vir para a área de trabalho, tá? Então eu vou fazer agora o processo de instalação, tá, do VMware, executar ele. Sempre que você executar um programa, tá? Ele vai perguntar se você permite que o programa faça alterações no computador. Você clica em sim. Vai dar uma carregada aqui. Preparando a instalação, tá? Next. Aceita os termos de licença, next. Não precisa marcar essa opção, tá? Next. Sector Next novamente. Ele pergunta se você deseja criar um ícone na área de trabalho no menu iniciar. Eu vou deixar, tá? Next. E install. Ele vai começar a fazer a instalação do meu VMware para que nós possamos instalar o nosso sistema de pentest, o Kali Linux, tá? Bom, eu já utilizei o VirtualBox, é um virtualizador muito bom também, mas eu tenho o hábito de utilizar muita frequência, tá? O VMware Workstation, e eu venho utilizando ele desde a versão 6, nunca tive problema, tá? Incompatibilidade com o sistema, incompatibilidade com o nosso adaptador de rede sem fio, com a nossa anteninha lá da TP-Link, tá? Que nós vamos utilizar durante as aulas. E assim, decidi escolher ele para que nós possamos utilizar durante as nossas aulas, tá bom? Tá terminando aqui, instalando os serviços. Ok, terminado. Eu vou dar um Finish. Ok, aqui ó, tá instalada a nossa VMware Workstation 12 Player, tá? O próximo passo agora é nós instalarmos nela o nosso sistema operacional. Na última aula, quando eu ensinei vocês a baixarem o Kali Linux, você lembra que eu movi ele para a área de trabalho, tá? Aqui está o instalador da VMware e aqui o VMware instalado. Então eu vou executar no VMware Workstation. Ele está me pedindo aqui para o primeiro acesso. Tá, você vai digitar o seu e-mail, tá? silva7@gmail.com, meu e-mail. Vou continuar. Então, depois que você colocar o e-mail, tá? Confirmar lá, aí ele finalizou. Vou dar o Finish. E agora nós temos nosso primeiro acesso ao VMware Workstation 12, tá? Versão 12 Player. Bom, vamos começar a criar a nossa máquina virtual agora. Vai aparecer uma mensagem aqui de upgrade, skip version, depois, lembra depois. Então vamos começar a montar a nossa máquina virtual, tá? Para que nós possamos, já nas próximas aulas, começar a fundo a fazer nossas invasões, tá bom? Então vamos lá. Para criar uma máquina virtual, você vai clicar em Create New Virtual Machine, tá? Que é criar uma nova máquina virtual. Aqui você vai escolher a opção Installer Disk Made File, tá? Que é um arquivo ISO que nós vamos utilizar do Kali Linux, aquele que está lá na área de trabalho, tá? Esse carinha bem aqui. Olha só, esse carinha aqui, tá bom? Que é uma ISO. Vou marcar aqui. E vamos lá, Browser, área de trabalho, tá? Se o seu Windows estiver em inglês, vai estar Desktop, tá? E aqui a minha ISO do Kali Linux. Vou abrir e olha só, já fez aqui o link, tá? Já fez aqui o reconhecimento. Vou clicar em Next. E nota que, como eu falei que o Kali Linux, que é o sucessor do Backtrack, que são derivados do Debian, ele já fez o reconhecimento dele aqui, tá? Então você não precisa mexer em nada, tá? Ele já fez o reconhecimento Linux e a versão dele. Você vai clicar em Next. Vou dar um nome para minha máquina virtual.
técnicas de invasão em redes Wi-Fi. Ponto. Legal. Vou clicar em Next. Tamanho do disco. Vamos colocar aqui 30 GB. Você pode deixar padrão também, tá? Deixa aqui o disco múltiplo ativado. Clicar em Next. E vamos customizar o hardware desse computador, tá? Você nota aqui, ó, que como nós colocamos 30 GB lá, tá aqui, ó, 30 GB e a memória é 512. Só que o mínimo de memória que nós devemos colocar aqui é 1 GB, tá? Então vou pegar aqui, vou colocar 1 GB, 1,5 GB, tá? Eu tenho um total aqui de 4 GB, eu vou deixar 1,1 GB e meio de memória RAM, tá? Vou dar um close. E agora, ó, memory, eu tenho 1 GB e meio de memória RAM, tá? E essas aqui são as especificações do sistema operacional, tá? Essas especificações do nosso processo de instalação, tá bom? Então aqui a quantidade de disco rígido e a memória, sistema, tipo de sistema, a versão da máquina virtual, o nome da máquina virtual, o local onde está o meu arquivo da máquina virtual, tá bom? E por fim, vamos clicar em Finish. E nota que ele criou aqui, ó, olha lá, criou a nossa máquina virtual. Tá? Então agora nós precisamos instalar o nosso sistema operacional. Lembrando que o processo de instalação ele se torna simples agora, porque nós já puxamos lá a ISO do Kali Linux. Tá? Então olha só, aqui as outras configurações, State, tá? Que é o estado, tá desligada. Então vamos lá, marcou aqui técnicas de invasão em rede Wi-Fi, que é a nossa máquina virtual. Vamos clicar em Play Virtual Machine, tá? Que é para iniciar a máquina virtual. Vai carregar, relembrar depois. Bom, olha só. O Kali Linux é legal que a gente pode utilizar ele como live. Só que quando você terminar de usar, que você desligar, ele não grava nada das informações, tá bom? Então no nosso caso nós vamos personalizar, nós vamos criar o nosso ambiente de treinamento, nós vamos criar o nosso campo de batalha, tá bom? Então você vai vir na opção Install, vai dar um Enter. Para você sair aqui da máquina virtual, só você apertar Ctrl Alt que ele habilita o cursor do mouse, tá? Lá, carregando. Escolher aqui nossa linguagem. Português Brasil, né? O tipo do teclado. Português brasileiro também. Carregando o pacote. Componentes. O processo de instalação não demora muito, tá? Ele é bem rapidinho. A parte um pouco mais demorada é a parte onde ele vai copiar os arquivos para o sistema. Tá finalizando. Bom, aqui ele pergunta o nome da nossa máquina virtual. Tá? Você pode dar qualquer outro nome para sua máquina, tá? E olha só, é interessante do Kali Linux na hora de configurar a nossa rede, configurar o sistema, configurar a parte de instalação, que você faça uma análise. Por exemplo, eu vou deixar por padrão Kali, tá? Vamos continuar, dando um Enter. Nome de domínio não precisa colocar, tá? Continuar com Enter. Senha do root. Bom, o Kali Linux por padrão, ele tem um usuário e uma senha, tá bom? Vou voltar aqui ao site do Kali Linux para nós vermos qual é esse usuário e senha. Vou apertar, ó, nota que o meu mouse não aparece, pressionando Ctrl Alt e soltando, ele aparece o cursor do mouse. Vou minimizar, entrar aqui no site da kali.org, Documentation, tá? Kali Linux Documentation. E aqui, introdução para o Kali Linux. Olha lá. Olha só. Vou traduzir aqui para vocês verem. Então, olha só. Durante a instalação, o Kali Linux permite que os usuários configurem a sua senha para o usuário root. Ou seja, o usuário do Kali Linux é root e a senha é tor, tá? Que é root de trás para frente. Tá certo? Então, vamos lá. Voltar para nossa máquina virtual. Senha do root. T-O-O-R. Dá um Enter. Informar novamente a senha. T-O-O-R. Apertando o Enter para configurar.
Bom, configurar o fuso horário, horário de Brasília, né? Você pode configurar também o seu fuso horário de acordo com o seu estado. Por exemplo, eu estou no Pará, então eu vou configurar aqui com o fuso horário do Pará. Terminando de carregar os componentes. Tá legal. Nota, toda a configuração que nós fizermos aqui na nossa máquina virtual não vai afetar nada no seu sistema primário. Então você pode apagar disco, você pode usar disco inteiro, que ele não vai afetar nos seus arquivos lá no seu Windows, tá? Tudo que acontecer, vai acontecer aqui na sua máquina virtual, tá bom? Se der algum problema, não se preocupe que você não vai perder nada dos seus dados nativos do seu sistema primário. Então vou marcar usar disco inteiro. Esse é o nosso disco, tal, que foi 30 GB utilizados na nossa máquina virtual. Todos os arquivos é a primeira opção, tá? Deixar marcado todos os arquivos em uma partição, tá? Assim, a menos que você já conheça um conhecimento bem elevado de Linux, você pode mudar essas configurações, mas não tem problemas a princípio, tá? Tanto é que se você quiser saber mais sobre Linux, quiser começar mesmo da raiz do Linux, nós temos um curso aí que é ministrado pelo Rodrigo, tá? O Rodrigo ele dá um super show no curso de introdução a Linux, uma informática utilizando o Linux. E é muito legal você se alfabetizar nesse sistema operacional, tá? Porque quando você pegar outro sistema, você já não vai sentir tanta dificuldade. Então, dá uma olhada lá no nosso site da GoScript, que o Rodrigo tá com um curso top lá de Linux, tá bom? Todos os arquivos numa partição, Enter. Finalizar, Enter novamente. Escrever mudanças no disco? Sim. Tá para você andar aqui a seta para o lado, tá? Teclas direcionais, setinha para a esquerda. Sim. E ele vai fazer a instalação do sistema, tá bom? Eu vou dar um stop aqui no vídeo, rapidinho, tá? E quando ele estiver já finalizando eu volto, tá bom? Mas não se preocupe que não vai acontecer nada depois daqui, eu não estou cortando o caminho. É só porque demora um pouquinho para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou dar um pequeno stop, beleza? Bom, gente, terminando a instalação, ele pergunta se você deseja utilizar um espelho de rede. O que é o espelho de rede? Na verdade, é você usar a internet na sua máquina virtual vindo do seu sistema primário, tá bom? Você deixa marcada essa opção, sim. Vamos avançar. Configurar pacote de rede, não precisa, tá? Pode dar um Enter para continuar. Vai fazer a leitura, vai fazer a ponte, tá? Entre o sistema primário e sua máquina virtual. Ele vai carregar os arquivos do pacote, tá? Ele é bem rapidinho. E vamos começar a utilizar o nosso Kali Linux, né? Vamos começar a colocar em prática todo esse apanhado de ferramentas que o Kali Linux tem, tá? Que assim, é muito importante falar porque o Kali Linux ele já é uma distribuição de pentest que já vem com centenas de ferramentas instaladas. Então, o trabalho que nós teremos ali é fazer uma atualização da ferramenta, tá? Que às vezes tem novidades, mas não tem aquele trabalho de ficar procurando ferramenta. Então, o Kali Linux é um sistema bem completo, tá? É uma das distribuições de pentest bem completo. Nós temos o Cyborg, nós temos o Bootstrap, que é o Viúva Negra, nós temos o Parrot, tá? Então, são sistemas muito bons, tá? Mas eu não descarto o uso do nosso Kali Linux. Kali Linux, sem sombra de dúvida, foi um dos primeiros sistemas operacionais aí que eu conheci. Na verdade, eu conheci através do Backtrack, tá? E, assim, atendeu minhas necessidades. Nunca tive problema com Kali Linux, tá? Muitas pessoas já falaram que tiveram problemas, não gostam de Kali Linux, mas eu nunca tive. E o Kali Linux é o sistema de pentest mais utilizado aí no mundo afora. Aqui ele pergunta se você deseja instalar o arquivo do Groove, tá? É um arquivo de inicialização de boot. Você vai deixar assim. Vai escolher a opção de baixo, tá? Que é o seu dispositivo. E ele vai terminar essa instalação. Olha lá, instalação completa. Dá um Enter para continuar. Finalizando a instalação agora. Quando ele conclui a instalação, ele já vem direto para a tela inicial, tá? Então aqui ele pede o nome de usuário. Aí o que acontece? Lembra que o nome de usuário é root. E a senha é root e traz para frente. T-O-O-R. Vamos entrar aqui, ter o nosso primeiro acesso ao nosso Kali Linux, tá? Olha lá.
Então nós temos aqui o nosso primeiro acesso ao nosso Kali Linux, tá? Então assim, nós já instalamos o nosso sistema operacional numa máquina virtual, beleza? Bom, então essa foi a nossa aula de como instalar o Kali Linux numa máquina virtual, tá? Na verdade, como baixar, instalar uma máquina virtual e instalar o Kali Linux. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? E até a próxima. Bons estudos, viu?